Pessoal, no Brasil, muita gente conhece o James K. Smith, né? Talvez a pessoa que está assistindo a aula, todo mundo adora o James K. Smith. Eu adoro o James K. Smith. Mas, gente, muitas coisas que o James K. Smith propaga, defende, né? Como o papel da liturgia, a igreja como incubadora de virtudes, quem, na verdade, trabalhou isso antes e de quem o James Smith bebeu foi desse vovozinho gente boa aí, Stanley Hauerwas. Então, por exemplo, ele enfatiza a ideia da igreja não como um lugar que a gente vai simplesmente, né, mas como uma comunidade de adoração, né, no qual a liturgia, os sacramentos alimentam e reforçam certas virtudes distintamente cristãs. Né? Então, olha só o que ele resgata. A ideia de que as virtudes só fazem sentido dentro de uma certa narrativa mais ampla, na qual a identidade das pessoas é afirmada de acordo com os bens que aquela comunidade busca e das práticas que produzem tais bens. Essas práticas, gente, são atividades amplas, que têm certos critérios de excelência e que os participantes aprendem esses critérios ao repetir, emular, habituar-se de acordo com as habilidades dos seus mestres. Isso ocorre em vários domínios da vida humana, mas ocorre também na vida da igreja. Por isso, Hauerwas vê que para a gente entender quem é o ser humano, o que são as virtudes, a gente precisa lembrar que nós somos seres inescapavelmente históricos. Como ele diz, ser histórico significa que eu devo ser capaz de fazer uma sucessão de eventos se tornar uma narrativa. E não qualquer narrativa, mas uma narrativa que é suficiente para me dar um sentido de self, que olha não apenas para o meu passado, mas aponta para o futuro, assim dando à minha vida um telos e uma direção. E, gente, ele vai insistir que cada uma das nossas narrativas particulares, das histórias das nossas vidas individuais, tem que ser situadas dentro da grande narrativa cristã, que inclui a criação, a queda, e a história de Deus chamando e lidando com Israel, e especialmente a nossa redenção e glorificação através de Jesus Cristo. Ele defende que essa história, então, cristã, se torna uma grande tradição, com seus valores, práticas, doutrinas, mas que é centrada nessa grande narrativa. Agora, nenhuma tradição é uma ideia do ar. Toda tradição ela é vivida, reificada, incorporada em uma comunidade. E o que é a comunidade cristã, se não a vivência dessa grande tradição, que disputa valores de outras comunidades e se apresenta no mundo como uma nova sociedade? Para ele, a igreja não é um templo, mas é um novo jeito de ser gente, que instila virtudes particulares através de práticas particulares e que apresenta para o mundo uma alternativa do que é ser gente de verdade, do que é ser uma comunidade de verdade, do que é florescer de verdade. Por isso, ele vai dizer do cristianismo, olha só, não é uma continuação do entendimento grego das virtudes, mas é a inauguração de uma nova tradição, que estabelece as virtudes dentro de um telos e de uma comunidade completamente diferentes. Então, no cristianismo, as virtudes e vícios são muito mais do que disposições de caráter que nos levam para mais perto do florescimento humano. É muito mais do que isso. São disposições que nos orientam em direção a uma amizade com Deus. Por isso, até que ele gasta bastante tempo nos seus escritos analisando virtudes distintamente cristãs, como esperança, hospitalidade, amor, paciência, perdão e especialmente a ideia de promover a paz, que ele chama em inglês de peacemaking, que para ele é o coração da ética cristã, promover a paz. E a igreja? Qual que é o papel da igreja nisso tudo? A igreja é a comunidade onde tais virtudes devem ser nutridas. É uma incubadora de virtudes que reorganiza nossa imaginação a partir da narrativa cristã e nutrem os hábitos do reino de Deus. Gente, é por isso que a gente tem que chorar, ficar triste, quando a gente vê cristãos atuando na esfera pública de um jeito ruim, de um jeito beligerante, de um jeito que machuca os outros, que promove empobrecimento cultural, que promove alienação. Por quê?
porque a igreja deveria ser um lugar não onde vícios são colocados, mas virtudes. Esse é o seu papel fundamental. Né? Ele defende que mesmo a liturgia é fundamental nesse processo, através do que ele chama de saturação e assimilação da liturgia. Então nós embebemos os ritmos do ano litúrgico, que ano após ano reapresenta a vida de Jesus, do seu advento até a sua glorificação, né? E na companhia de outras pessoas nessa jornada, nós confessamos as verdades credais, nós oramos a Jesus, a gente confessa e recebe o perdão dos nossos pecados, a gente é ensinado na palavra, a gente canta hino que exalta a glória divina, recebemos de Cristo os sacramentos, e assim nós vamos nos vestindo de Cristo, nós vamos nos vestindo das virtudes de Jesus.